Oi, gente, já chamei ele de volta. Nós já estamos. Nós, na verdade, encerrou. Fábio encerrou, porque eu acho que a gente já está 1 hora falando. É que o Nossa, assunto está bom, então vai indo. Gente, pode mandar perguntas se quiserem, tá? Fábio, eu tinha falado o seguinte: será que essa nossa curva ela foi abaixo da expectativa que era maior, graças a Deus? Será que isso aconteceu justamente porque realmente nós estamos em casa? Será que ficar em casa até o dia 6, acho, né? Próxima semana, primeira semana de abril, é o suficiente? E outra coisa, basta então, se for o suficiente, basta, já é seguro que as pessoas resfriadas, sem saber o que tem, mas que estejam gripadas, resfriadas, fiquem isoladas, isso já é o suficiente? eu acho, na minha opinião, que é o ideal a ser feito. O isolamento vertical, não horizontal. Você pensar as pessoas que têm que ficar em casa, Que é o idoso. que o presidente está querendo fazer, né? Isso, é porque assim, nós não somos os Estados Unidos. O Brasil reuniu tudo que ele tinha de dinheiro, tirou daqui, limpou os cofrinhos. Ele está disponibilizando 155 bilhões, 155 bilhões para ajudar. Os Estados Unidos tirou do bolso 1 trilhão de dólares, 1 trilhão de dólares para ajudar. Eles têm caixa, eles têm dinheiro, muito dinheiro, não é pouco. Então, e eles vão quebrar se eles ficarem muito tempo assim. Nós temos que pensar que tem que fabricar álcool gel, tem que fabricar respirador, tem que transportar. A gente não vai conseguir ficar 3 meses em casa. Não vai, não tem como. Não. 3 meses para o Brasil, eu acredito que seja impossível, O realmente. ministro da Economia falou que a gente tem mais 2 semanas de reserva. Passou essas 2 semanas, o Brasil vai entrar em colapso. E eu acho que existe uma utilização política do coronavírus de todos os lados, né? De briga, de polarização, e acho que esse não é o momento. Acho que isso está acontecendo no Brasil. Então, Sim. a gente já começou a fazer esse isolamento, vamos tentar fazer um pouco mais alguns dias e ir liberando aos poucos alguns serviços essenciais. Caminhoneiros, o pessoal da saúde já está na rua. Segurança, os alimentos com restrições. Né? Agora, não libera evento público, festa, nada de praia, nada disso. Né? Mas os serviços essenciais eles têm que voltar a produzir, porque as pessoas têm que pagar a conta. Então, não é banalizar a vida ou colocar o dinheiro na frente disso. Não é isso. Mas essa curva, ela vai talvez crescer um pouco mais, mesmo que a gente fique em casa. Tem um estudo italiano, num vilarejo italiano, que ficou todo mundo sem sintoma, e aí zerou os casos. E, de repente, os casos voltaram. E não tinha ninguém com sintoma. Quem estava transmitindo? Os assintomáticos. Então, como é que a gente vai deixar os assintomáticos em casa, gente? Então, mesmo que a gente faça esse lockdown vertical, deixe o idoso em casa, deixe o doente de base em casa, quem tem risco, e quem não tá, vai ter transmissão pelo assintomático. E nós vamos passar por isso. Você provavelmente vai ter, se já não está. Eu provavelmente vou ter, se já não estou. E nós vamos ficar bem. E nós vamos ficar imunes. Nós vamos ser vacinados naturalmente. Qual é a nossa preocupação? Aquela nossa vozinha perto de 80 anos, né? Aquele parente nosso que é transplantado. Quem saiu agora de um tratamento de radioterapia, quimioterapia, tratamento com corticoide, que abaixa a imunidade. A cloroquina é um imunomediador. Ele vai mediando a imunidade do indivíduo, porque a malária derruba muito cara. Então a gente já tem um tratamento que está se mostrando eficaz pelos médicos. A gente já tem. O SUS ele tem capilaridade no Brasil inteiro. Nós somos a única experiência no mundo. O Brasil é o único país no mundo que tem um sistema de saúde universal. O que é o sistema de saúde Sim, universal? Ele atende um mendigo e se o Bill Gates estiver no Brasil e ele cair na rua, o SAMU vai atende também. É em todo verdade. mundo. Né? E todos os outros países do mundo que têm saúde universal, eles não têm 100 milhões de habitantes. Nós temos 200 milhões de habitantes. Então tem coisa no SUS que não funciona. Natural. Olha o tamanho do país. Nós precisamos aperfeiçoar isso. Mas, se não fosse o SUS nesse momento, meu Deus, a gente estaria muito pior. Perdido. É, Então, tem que valorizar o SUS, saber que se alguma coisa, por exemplo, quando alguém reclama do SUS para mim, eu penso, eu estou dentro do SUS, eu faço parte disso.
Será que eu faço a minha parte? Será que eu atendo direito? Será que eu me dedico quanto eu deveria me dedicar? Né? Porque, no SUS ganha pouco. Sai do SUS, vai fazer uma outra coisa. Agora, se você está no sistema Exatamente. nele, você tem que fazer o melhor. Né? Eu estou vendo o meu pessoal da dengue lá trabalhando na vacinação, eles estão, chega o final do dia, eles estão acabados, porque você organizar a fila, atender todo mundo, as pessoas reclamam, muitas vezes as pessoas não entendem que a demora não é porque a gente quer, é porque vai todo mundo no mesmo momento. Né? O drive-thru lá, por exemplo, a pessoa chega lá sem o carro e quer ser vacinada. A gente explica, olha, para quem está sem carro, pode É ali no outro ponto lugar. que a pessoa Exatamente. ela sobe numa moto na rua sem capacete e entra na fila para ser vacinada. Eu desespero. E não precisa disso. Às vezes a pessoa vem, não é da saúde, que nesse momento é saúde e idoso. E vem uma pessoa, 30 anos, né? Ah, posso vacinar? Não, não pode nesse momento, não. Ah, mas você não É. acha? Gente, tem que ter ordem, um mínimo de ordem. Se já foi feito esse Sim, escalonamento, tem é que porque é respeitar. precisa. Né? Eu vi Exatamente. uma série de perguntas aqui, né? Tá rolando muita coisa que Sim, ó, paralérgicos, o que vocês indicam? O Fábio, gente, ele é biólogo, né, Fábio? Vamos deixar claro, ele não é médico, ele é um mestre, ele é inteligentíssimo, mas eu acho que as pessoas que têm problemas respiratórios no geral, evitar realmente contato, né, nesse momento. A gente está de quarentena, a gente tem que ficar em casa. Então, vamos ficar em casa, ter higiene, guardar as orientações. Tem uma outra aqui, os comentários assintomáticos são os piores fontes de contaminação. Com certeza, você não sabe, está transmitindo, né? Qual o risco de colapsar o SUS e aumentar óbito em outras doenças que requerem os leitos? Então, gente, é disputa pelos leitos, mas graças a Deus em São Paulo estão sendo construídos aí hospitais até no estádios, né? Tudo isso assusta muito a gente, né, Fábio? Esse que é o problema. E aí tem essa questão da economia que a gente é assustador. Você depender do dinheiro para comer, de sair na rua todo dia para ganhar o seu ganha-pão e você não poder sair. Eu acho assim, nossa senhora, me dá até arrepio de pensar numa coisa dessa. E aí a gente fica, né? Nossa, gente, como é complicado. que, que foi falado, aí não sei quem falou, na questão de você poder, ao mesmo tempo, ter uma subida da dengue, né, começar a subir os casos de dengue, por enquanto a gente está relativamente confortável, mas tem muito mosquito, muito, né, subirem os casos de dengue junto com os casos de coronavírus, e a gente ainda ter pessoas com influenza. Então, nós vamos Porque ter... as outras doenças não pararam por causa do corona. Tá Sim, tudo concomitante, né? Infelizmente. o risco de dengue é medido pelo que a gente tem de mosquito. E São Vicente mede muito bem. A gente faz isso com maestria. Nossa avaliação de densidade larvária ela é muito boa. Né? Muito boa mesmo. A gente tem muita qualidade nisso. Então, a gente mostra que tem risco grande. Porque a gente tem índices altíssimos de Aedes aegypti no município. Por que a gente não tem dengue? Porque a maioria, pelo efeito rebanho, já está vacinada pela dengue. O vírus que está circulando, você já teve, eu já tive, a maioria já teve. O mosquito continua se contaminando em quem está infectado, quem não teve, né, que está no período virêmico, e picando todo mundo. Só que as pessoas não desenvolvem mais a doença. É mais ou menos o que a gente deseja para o coronavírus. Que a doença seja, para a maioria, branda, que ela atinja grande parte da população de maneira estendida, não num pico todo de uma vez. Então, que tenha, nessa curva, tem um platô grande, se estenda por alguns meses, isso dá um fôlego para o sistema de saúde, o sistema de saúde não fica desesperado, né? Ele não entra em colapso, porque é muito fácil entrar em colapso. Você continua tendo acidentes domésticos, queimaduras, outras doenças não infecciosas, né? Agravamento de quadros de pessoas que têm doença crônica, ou seja, o hospital é um lugar que está sempre com gente. Aí você tem uma pandemia nessa proporção, onde ninguém está imunizado, todo mundo é suscetível, isso desespera, né? Alguns mais velhos estão dizendo que só ouviram falar nisso na gripe espanhola, onde os corpos eram colocados na porta da Nas casa. portas de casa. Isso, aí eu vi em alguns lugares na Itália o exército indo buscar os caixões de caminhão e a família não pode nem despidos, porque não tem condição.
condição de fazer velório. Então está proibido o velório lá. Então o caminhão para, está levando 300, 400 caixões. Então eu fico pensando, o que deve ser isso, né? Que história a Itália conta para gente, que eles já passaram tão recente, né? E hoje acontece um negócio na Itália, chega no WhatsApp da gente. É muito, né? Vocês que trabalham com comunicação, deve ser uma loucura. É Você tem enlouquecedor. Sim, a gente está conversando aqui agora. Eu estou dizendo que o Brasil teve 50 e poucos mortos. De repente a gente acaba a live, vai na televisão e confirma mais 100. E aí a gente, nossa, mas não eram 57? Então a velocidade das informações é muito, muito alta. Eu vi outro dia o pessoal aqui nas perguntas perguntando, falando que muitas vezes tem sequela de dengue. Tem. As doenças infecto-contagiosas, em geral, o organismo debela e você fica bem imune. Mas pode, dependendo do grau de infecção, a dose do agente recebida influencia, né? Influencia. Então, se você está no meio de uma carga viral muito grande, você imagina o trabalho que o seu organismo tem para fabricar anticorpos, que é uma briga contra o tempo. Né? Ele entra, o vírus, quando ele entra na célula, quando ele penetra na célula, ele passa por um período chamado de eclipse. Ou seja, o organismo não sabe que está infectado, ele está ajudando o vírus. Ele entende, porque como ele tem uma proteína chamada de proteína spike, que é a proteína de ligação, ele se liga ao vírus e, como se ele dissesse, sou seu amigo, me deixa entrar. A célula fala, pode entrar. O que você quer que eu faça? Eu preciso que você me multiplique. Aí a célula vai multiplicando. No momento em que as células começam a romper ou brotar, tem dois tipos, e esses vírus começam a tomar o corpo diz assim, opa, tem alguma coisa errada. A gente tem uma infecção aqui, vocês não perceberam? Ele é inimigo, ele não é amigo. Aí lançam os anticorpos, eles não funcionam. Aí tem que sequestrar um micro-organismo, decodificar e fazer um anticorpo no mecanismo chave-fechadura. Então, não é uma coisa simples. Por isso que o início você fica muito ruim, depois você começa a melhorar. Por quê? Porque os teus anticorpos já estão formados, eles começam a bloquear a entrada dos vírus nas células. Aí ele perde a viabilidade. Porque infectar é penetrar e reproduzir. Se ele só penetrar e não conseguir reproduzir, não se infecta. Entendi. Entende? Bom, a gente já falou pra caramba. Fizemos uma live de 1 hora, agora mais essa que já deve estar aí perto dos 20 minutos. Bom, é isso. Acho que você explicou bastante, já falou de todos os cuidados que a gente pode ter, né, Fábio? Tem mais alguma consideração que você queira fazer? Tenho sim. Não podia deixar de falar nisso. A gente está no período em que os nossos agentes não estão entrando nas casas por segurança, né, para pegar os criadouros. Então, eu queria pedir encarecidamente para todos vocês que vistoriem os seus imóveis. Agora vocês estão em casa. Então, 2 dicas. Tudo que é removível, lata, pote, frasco, tambor, barril, peça velha, cabeça de boneca, lâmpada fluorescente quebrada, casca de coco, tudo que é removível, que é inservível, aquele cacareco que você tem lá no fundo da casa, que você fala para sua mulher, eu vou arrumar, e você não arruma nunca, joga fora. Fura e joga fora. Ensaca e joga fora. Segunda questão, aqueles criadouros que você não pode jogar fora, são fixos, ralo externo, caixa d'água, calha, fonte, bandeja de geladeira externa, ali onde acumula água, tudo isso tem que ser vistoriado. Se a pessoa tiver alguma dúvida do que fazer com algum tipo de criadouro, com medida, é só ligar no número 0800 77 137. 0800 77 137. De segunda a sexta, das 8 às 17. É sábado. Não se preocupe, digita no Google, que o Google vai te dar todo o checklist. É amplamente conhecido as medidas contra o dengue. Agora, uma outra questão. Por favor, idosos e profissionais de saúde, vacinem-se. Essa história de que vacina produz autismo, que vacina é para matar a população pobre, isso é uma balela, isso é uma estupidez. O sarampo voltou porque as mães deixaram de vacinar os seus filhos. A gente tem casos de poliomielite, nós estamos perdendo certificados
de erradicação dessas doenças. Então, é muito importante que as pessoas confiem na vacina. Essa vacina da gripe, é impossível que ela cause a doença. Ela não causa. Ah, eu vou tomar a vacina e vou ficar doente. Não. Quando você toma a vacina e tem a gripe, é porque ela já estava incubada. Inclusive, ela ajuda a mediar o sistema imune e, geralmente, a gripe é mais branda quando você está vacinado. Então, eu já me vacinei. Me vacinei no primeiro dia. Fui lá e me vacinei. E tem várias Você pessoas... trabalha com saúde, né? A gente tem que esperar a nossa vez agora porque tem prioridade. Tem várias pessoas próximas de mim que não querem vacinar. É uma dificuldade. Ah, isso eu não conheço, é. Mas é uma dificuldade que não se dão bem. Por exemplo, na vacina da febre amarela, a gente tinha uma restrição grande, porque a vacina, o vírus é inoculado dentro do ovo. Então, é o ovo que fabrica, que multiplica o vírus. Então, os alérgicos ao ovo não podem tomar vacina de febre amarela. Alérgico grave ao ovo pode morrer se tomar vacina da febre amarela. Mas a vacina de febre amarela é vacina de vírus vivo enfraquecido, atenuado. Então, ela tem algum risco. A da gripe é uma vacina fantástica. Então, não tenham medo da vacina. Não tenham medo. Né? Então, duas coisas. Ver a dengue e ver a vacinação. E aí vai escalonar. Parece que os próximos vão ser os agentes de segurança, professores. Façam a vacina. Por quê? Isso ajuda o médico. Daqui a 1, 2 meses, quando você chegar no hospital e tiver um quadro gripal, e ele vai perguntar, tomou a vacina? Tomei. Ele já descarta a influenza. Fala, pô, deve ser corona. Mais fácil de diagnosticar já ajuda, inclusive, para descobrir se é corona ou não, né? Perfeito, de cuidar. Então, assim, é torcer para que tudo dê certo. Eu fico à disposição para fazer quantas você achar que é necessário. Estou muito feliz conversando, achei fantástico, adorei. É a minha primeira live, nunca tinha feito isso pelo Instagram. Obrigado por me iniciar. Sério, eu fiz primeiras lives com várias pessoas. Eu sempre falaram, é minha primeira live, é minha primeira live. Mas que bom, Fábio, eu sempre... Eu estava no seu entrar, se você ia me ligar, eu estava nervoso. Mas deu tudo certo aí, fizemos duas, uma hora inteira, acabou e tivemos que voltar e as pessoas participando e mandando perguntas. Realmente foi muito bom, você explica muito bem, a gente sente confiança, é bom ouvir tudo isso. Você deu todas as dicas de higiene, falou tudo o que você pensa sobre, a gente tem que tomar os cuidados aí. Fizeram, até uma aluna sua agora falou, fala sobre questão da imunidade. Eu vou falar sobre isso amanhã. Eu vou conversar com uma nutricionista, só que é 4 horas da tarde. Eu estou fazendo lives, Fábio, eu sei que você está lá na rua, mas segundas, quartas e sextas, 4 horas da tarde, sempre para levar informação, mas nesse sentido, de ajudar, né? De que maneira você pode passar aí por essa fase de uma forma melhor. Então é isso, gente. A gente vai ficar por aqui. Eu estou aí amanhã de volta às 4 horas, semana que vem também. Vocês podem mandar sugestões de pauta, vocês podem fazer perguntas, participar. Se você pegou a live no meio, fica 24 horas aí no Stories, dá para assistir ela inteira. Se você achou legal e acha importante que outras pessoas aproveitem desse conhecimento que o Fábio passou, vai na setinha aqui, gente, e manda aí para quem você conhece para assistir e ficar mais bem informado. Fábio, muito obrigada para você. A gente está na quinta-feira, um ótimo fim de semana, uma ótima quarentena, bom trabalho. E tomara que a sua esposa... Ela está bem, né? Se ela tiver alguma coisa, ela está sintomática e já deve até estar curada pelo tempo que você falou. Obrigada, gente, por nos acompanhar. Ela vai ficar tudo bem. Um beijo virtual. Fique com Deus. Beijo. Vocês fiquem todos com Deus. Até, gente. Tchau, tchau. Tá.